Começa agora a teleaula número 22 do curso de espanhol. Bons estudos! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. Las reglas marcadas hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Muchas gracias, Isabel. No hay de qué. ¿Qué es esa canción que está escuchando? Ella, de la cantante española Bebe. Me parece muy bonita. Sí, es una excelente canción. ¿Y usted consiguió comprender qué dice la letra de la canción? Esse e outros assuntos da língua espanhola vamos ver na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você verá como narrar ações que aconteceram em um tempo não determinado, utilizando o pretérito perfeito composto. Aprenderá ainda como se forma o particípio dos verbos irregulares e conhecerá novos marcadores temporais usados com esse tempo verbal. La encontré. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. ¿Es la cantante Bebé? Hoy es una A mí me mujer encanta. que se da cuenta de su Ella ha alma. escrito muy bellas canciones. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacer. Las canciones, ou as canções, utilizam a musicalidade das palavras para despertar a sensibilidade do ouvinte em uma combinação harmoniosa do som das vozes com o som dos instrumentos. A canção Ella, da cantora Bebe, aborda questões do universo feminino e, como trabalha temas universais, sensibiliza diferentes pessoas em várias partes do mundo. E usted? ¿Ha escuchado muchas canciones en su vida? ¿Qué ha aprendido con ellas? Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hola Pablo, ¿qué estás viendo? Aprendiendo un poco más sobre las regiones de Brasil. Todavía no he conocido todos los lugares que me gustarían. Tampoco conozco varios lugares. Es grande el Brasil. Vale, es enorme. Yo he estado solamente en dos regiones, el nordeste y el sudeste. Pablo, he percibido que has usado el pretérito perfecto compuesto en tus frases. Sí. E pelo que eu me lembro, o pretérito perfeito composto é usado para descrever ações passadas que aconteceram dentro de uma ação de tempo que não está fechada, não é? Exactamente. Então me explica, por que você usou esse tempo verbal em yo he estado solamente em dos regiones, se nessa frase não está definido quando aconteceu a ação? Porque también usamos el pretérito perfecto compuesto en acciones que ocurrieron en un tiempo no determinado. Entendi. Pero vamos a pensar un poco. Vamos a pensar um pouco. Na teleaula anterior, nós vimos que, para falar de uma ação que aconteceu em um passado recente, usamos o pretérito perfeito composto, que é formado pelo verbo auxiliar haver mais o particípio do verbo principal. No entanto, o pretérito perfeito composto também pode ser utilizado quando o tempo em que ocorreu a ação não é determinado. Por exemplo, em Todavía no he conocido todas las regiones del Brasil. O sujeito da frase, Pablo, não conheceu todas as regiões do Brasil no passado, mas não podemos determinar exatamente quando ele não as conheceu. Por isso também usamos o pretérito perfeito. Vamos ver outro exemplo. Yo he estado solamente En dos regiones. el nordeste e el sudeste. Veja que temos um caso idêntico ao anterior. Pablo, entonces puedo utilizar el pretérito perfeito composto en dos situaciones. Quando a ação passada aconteceu dentro de uma unidade de tempo ainda não fechada
e quando a ação passada aconteceu dentro de uma unidade de tempo não determinada. Muy bien, tío. Han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Violeta, ¿cómo no conocí esa canción antes? ¿No te dije? Ya es una de mis favoritas. ¿Y qué letra? Me tocó profundamente. Aprendí mucho con esa canción. A mí me gusta la parte que dice, hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Vejam se está certa a minha tradução. Hoje ela pôs cor nos cílios, hoje ela gosta do seu sorriso, hoje já não se sente uma estranha. Sim, está certo. É ótima essa parte da música. A ideia que ela passa de aprender a se sentir bem consigo mesma, de não nos sentirmos estranhas, independentemente do olhar dos outros. Isabel, tenho uma dúvida mais. Quando ela disse, ella se ha puesto color en las pestañas. Qual é a dúvida? Pelo que eu aprendi, para formar o particípio no pretérito perfeito composto, devemos acrescentar o final ado aos verbos terminados em ar e o final ido aos verbos terminados em er ou ir. Então, qual é a dúvida? Se o verbo poner termina em er, a frase da música não deveria ser ella se ha ponido color en las pestañas, em vez de ella se ha puesto color en las pestañas? Não, porque o verbo poner é irregular. Ele não segue as regras dos demais. Es un participio irregular. Por isso, a frase correta é hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Entendi. Caramba, mira a hora, tenemos de irnos. La charla está tan interesante que no vimos pasar el tiempo. Sí, está muy interesante. Que tal um café em minha casa? Lo acepto. Yo también. Gabriel, ¿alguna vez has viajado a Amazonia? No, nunca he viajado a ningún estado del norte de Brasil. Siempre he querido conocer esa parte del norte. Sus ciudades, las florestas. Pero todavía no ha aparecido la oportunidad para eso. A mim tampouco. Pablo, tenho uma dúvida. Os marcadores temporais ajudam a saber quando usar o pretérito perfeito composto, certo? Sí. As expressões alguma vez, siempre, todavía, são marcadores temporais? Muy bien observado, Gabriel. Esos también son marcadores temporales. Mira. Na teleaula anterior, vimos que existem alguns marcadores temporais que ajudam a identificar se a ação aconteceu em um passado recente. No entanto, há também alguns marcadores temporais que indicam se a ação ocorreu em um tempo passado não determinado. Vamos a eles? Já e alguma vez podem ser utilizados para realizar perguntas ou para fazer afirmações. Por exemplo, já he visitado el Nordeste e el Sudeste. ¿Alguna vez ha viajado à Amazônia? Temos também a palavra nunca, utilizada para expressar negação, e a palavra siempre para expressar afirmação, como em Amazônia, nunca la he visitado, ou em siempre he querido conocer essa parte del norte. E por último temos todavia. Utilizamos esse marcador para dar respostas negativas, mas atenção, todavia não tem o mesmo significado que em português. Aqui, ele corresponde à palavra ainda. Por exemplo, todavia não hemos conocido la região norte de Brasil, que significa ainda não conhecemos a região norte do Brasil. Vemos então que todos esses marcadores temporais fazem referência a algum momento não determinado de nossa existência, desde o momento em que nascemos até agora. Quando esses marcadores aparecem em uma frase, sabemos que é o caso de utilizar o pretérito perfeito composto. Ya he visitado todas las regiones del Brasil. Norte, nordeste, centro-oeste, sur
y sudeste. Todavía no hemos conocido la región sur de Brasil. Acho que entendi como formar os particípios irregulares. Na parte da música da Bebe, que diz "ha roto sin pudores las reglas marcadas", temos um particípio irregular, não é? Exatamente. É o particípio irregular do verbo romper. A música diz: rompeu sem pudores as regras estabelecidas. Tem alguma regra parecida para formar os particípios irregulares? Não. Cada verbo forma o particípio irregular de maneira diferente. Então temos que aprender um por um. Temos. Mas esse vocabulário você vai pegando aos poucos. Em breve você vai usar os particípios irregulares naturalmente. O importante agora é aprender. Vamos dar uma olhada em alguns verbos que formam o particípio de forma irregular? Abrir, forma abierto. Decir, forma dicho. Escribir, forma escrito. Hacer, forma hecho. Morir, forma muerto. Poner, forma puesto. E ver, forma visto. Esses são alguns dos principais particípios irregulares da língua espanhola. Lo he aprendido mucho sobre el uso del pretérito perfecto compuesto. Só de marcadores temporais, aprendi mais de 10. Acuérdate, Gabriel, el saber no ocupa lugar. Lémbrese de que cuanto más sabemos, mejor. Gabriel, yo estaba pensando, ¿qué te parece hacer un viaje de mochilero por la Amazonia? Amazônia? Ajá. Nunca lo he pensado. Me gustaría conocer más sobre la región, la naturaleza, la cultura, la música, bueno, principalmente la música. Debe de ser muy interesante. Y es un viaje que contribuiría mucho para mis investigaciones sobre la música brasilera. Por supuesto. Bueno, y entonces, ¿vamos? De acuerdo. Muy bien. Será importante saber más sobre la región norte de mi país. Perfecto. Nunca había pensado que podría aprender tanto con una canción. E também me ensinou muito sobre mim mesma. Me encanta essa canção. Parece que está hecha para mim. Es realmente una canción muy impactante para todas las mujeres. E para todos os homens também, como não? Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede Vamos a hacerte repasar. daño, nadie... Entérate que llegó la hora del repaso. Na teleaula de hoje, vimos como narrar ações que aconteceram em um tempo não determinado, utilizando o pretérito perfeito composto. Vimos também alguns particípios irregulares, que se formam de maneira diferente. E vimos ainda novos marcadores temporais utilizados com o pretérito perfeito composto. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Essa foi a nossa teleaula de hoje. Hasta la próxima! Solo para ti.